canal, seja muito bem-vindo a um dos vídeos mais solicitados dos últimos tempos. Finalmente eu vou fazer um vídeo de comparação entre Vancouver e Montreal. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Paula e eu moro no Canadá desde 2018. Eu morei 3 anos em Vancouver e eu tô passando uma temporada aqui em Montreal, do outro lado do país, aqui no Quebec. Então, agora eu já tô há quase 4 meses aqui no Quebec, então eu acho que eu já consigo fazer uma comparação das duas cidades de uma maneira aí um pouco mais justa. Bom, e se você entrou nesse vídeo achando que você vai ter uma resposta de qual cidade é melhor, sinto desapontar, mas infelizmente não é isso que eu vou conseguir falar pra vocês, porque eu acho que ambas as cidades são excelentes opções aqui no Canadá. As duas cidades são muito diferentes, elas têm pontos negativos, pontos positivos, então eu vou contar pra vocês quais são as coisas que eu percebi de diferença, quais são as coisas que eu vivenciei de diferença, além das coisas que eu também pesquisei. E aí você pode tirar a conclusão de qual cidade é mais interessante pra você. Primeiro, eu acho importante dizer que as duas cidades são excelentes opções para quem quer vir morar aqui no Canadá, estudar e trabalhar. Bom, Montreal é a segunda maior cidade do Canadá e a maior cidade da província do Quebec. O Quebec é a única província do Canadá que tem como idioma oficial o francês, mas Montreal é considerada uma cidade bilíngue, a maioria das pessoas fala os dois idiomas, tanto francês quanto inglês. A cidade fica aqui na costa leste do país e são 4,2 milhões de habitantes na região metropolitana de Montreal. Já Vancouver é a terceira maior cidade do Canadá, ela fica localizada lá na costa oeste, do outro lado do continente. E são 2,5 milhões de habitantes na região metropolitana de Vancouver. As duas cidades são muito diferentes. Vancouver é uma cidade muito mais natureza, então esse é o grande charme da cidade, são as montanhas, o mar, é a natureza ao redor da cidade. E Montreal é muito mais cidade grande, tem muito mais essa vibe de metrópole, além de ter um toque especial que é todo o charme europeu, né? Essa foi a região francesa, assim, digamos, do Canadá, né? Que teve a colonização francesa. Então, até hoje, essa região carrega muito dessa colonização e é bem diferente de Vancouver nesse sentido. Ambas são cidades consideradas grandes, né? Para os padrões canadenses, mas Montreal é mais cidade grande do que Vancouver. Bom, então vamos lá. Eu anotei vários pontos aqui que eu quero falar para vocês de comparações. Não tá muito em ordem assim por temática, eu vou falando e aí vou colocando aqui também algumas imagens pra vocês pra gente ir comparando as duas cidades. Montreal tem muito mais opções de entretenimento indoors e Vancouver tem muito mais opções de entretenimento outdoors, né? Ou seja, Montreal é um lugar que tem muita coisa pra fazer indoors, né? Tem muitos museus, muitos restaurantes, é uma cidade assim, inclusive super famosa pelos restaurantes, porque é absurdo, assim, a gastronomia desse lugar é incrível. A vida noturna em Montreal com certeza é mais agitada do que a vida noturna em Vancouver, até por ser uma cidade maior que tem muito mais opções para quem gosta de sair à noite. E em Vancouver, as atrações principais, aquilo que mais chama atenção, são atividades ao ar livre, né? Ou seja, são as praias, os lagos, as montanhas, fazer esportes, né? Como, por exemplo, esqui, que você pode, em 15 minutos, você sai do centro da cidade e você tá na montanha, na estação de esqui, fazer caiaque nos lagos, fazer trilhas, porque tem, assim, paisagens lindas pra você conhecer ao redor da cidade. Aproveitar as praias, os parques, tem o Stanley Park, que é um lugar, assim, lindo também. Então essa, com certeza, é uma das primeiras grandes diferenças, assim, que você repara quando você compara as duas cidades. Uma grande diferença entre Vancouver e Montreal com certeza é o clima. Vancouver tem um clima muito mais ameno e Montreal tem um clima mais extremo, né? Não só pro frio quanto pro calor também, né? Uma coisa que eu reparei muito aqui em Montreal é que existe uma variação muito grande do clima. De um dia pro outro, às vezes você tem 30 graus de diferença, de um dia pro outro, literalmente. Isso não é tão comum em Vancouver. Em Vancouver a gente sempre tem temperaturas que são mais amenas e não variam tanto, nem entre as estações, elas são sempre meio ali padrões, assim, sabe? Tirando esses momentos, assim, excepcionais, Vancouver é conhecida por ter um clima bem ameno, né? Principalmente em comparação com o resto do Canadá.
Aqui em Montreal neva muito, aqui é uma das cidades que mais recebe neve, né, do Canadá inteiro, e Vancouver recebe pouquíssima neve, então tá realmente aí nos extremos em relação à neve. Em Montreal também o inverno é mais longo, né, então o inverno começa ali em novembro, meio de novembro já começa mais ou menos o inverno, apesar de não ser oficialmente inverno, e ele vai acabar ali para março, abril, né, ele meio que acaba comendo um pouco da primavera, porque o inverno aqui é bem longo. Já em Vancouver as estações são bem certinhas, assim, bem demarcadinhas, cada estação tem ali os seus 3 meses mesmo certinho. Então aqui, por exemplo, o outono acaba mais cedo também, porque o inverno chega antes. Então acaba que as duas principais estações aqui em Montreal acabam sendo o inverno e o verão, e as estações do meio ali, a primavera e o outono, elas acabam ficando um pouco mais curtas, enquanto em Vancouver a gente tem elas mais demarcadinhas. E apesar de Vancouver ter a fama de cidade chuvosa, o número de dias de chuva por ano nas duas cidades é relativamente parecido. Montreal tem 154 dias de chuva e Vancouver 169. E obviamente por receber muito mais neve por ano e ser uma cidade mais fria, Montreal é mais bem preparada para o inverno do que Vancouver. Tanto por ter uma cidade subterrânea que você pode acessar pelo metrô, que facilita muito nos dias mais frios, quanto pela remoção de neve nas ruas, a cidade é muito mais preparada para lidar com a neve. Uma diferença que eu reparei muito, e isso não é só Montreal, é mais assim, Quebec, né, comparando com British Columbia, é que o Quebec ele é bem mais burocrático. Tem muitas coisas aqui que elas são muito específicas daqui, sabe? Que elas funcionam de um jeitinho especial do Quebec. E uma coisa que eu acho que exemplifica bem isso é para você tirar sua habilitação, né, sua carteira de motorista. Lá em Vancouver, assim como no resto do Canadá, você não precisa fazer autoescola, né? Você faz um processo que chama Learner's License, você fica 1 ano com uma habilitação que você só pode dirigir com alguém habilitado do seu lado, mas aqui no Quebec é diferente. Aqui existe a autoescola que você tem que fazer, tem que pagar. Então eu acho que isso é uma coisinha que exemplifica mais ou menos o que eu tô querendo dizer em relação a ser mais burocrático. Uma coisa bem curiosa é que aqui em Montreal você não precisa pagar o depósito de segurança e o depósito de pets, né, quando você vai entrar num apartamento, você só precisa pagar o primeiro aluguel. Já em Vancouver, você paga o primeiro aluguel, mais o depósito de segurança, mais o depósito dos pets, se você tiver pets. Então você tem que pagar um valor bem maior quando você vai entrar em algum imóvel. E aqui no Quebec tem uma lei que proíbe que cobrem esses depósitos de segurança. O transporte público das duas cidades é excelente, eu acho que eles são bem assim compatíveis. Aqui em Montreal a gente tem o metrô, a gente tem os ônibus, lá em Vancouver a gente tem o SkyTrain, que é como se fosse um metrô, e os ônibus também, além de ter o Seabus, que é o que atravessa ali, né, de Vancouver para North Vancouver pelo mar. Mas uma diferença é que o transporte lá em Vancouver ele é cobrado por zonas. Então quanto mais longe você mora, mais caro você paga. Aqui em Montreal você paga um valor só, né, pelo passe mensal, independente de onde você mora e quão longe você vai. Então lá em Vancouver, se você morar na zona 3, né, que seria ali Surrey ou Coquitlam, né, as regiões um pouco mais afastadas, você vai pagar o dobro do transporte daqui, que aqui você paga 80 e poucos dólares de transporte, né, para você usar o mês inteiro ilimitado, e lá é 170, então é bem mais caro. Você só vai pagar um valor compatível com o valor aqui de Montreal se você morar na zona 1, que você vai pagar 100 dólares, enquanto aqui é 80 e alguma coisa, então é o que fica mais parecido, mas se você for morar na zona 2 ou na zona 3, você vai gastar bem mais de transporte lá em Vancouver do que aqui em Montreal. E apesar do transporte público em si ser bem compatível, na minha opinião, nas duas cidades, aqui em Montreal ele é um pouco mais velho. Você percebe que as estações assim de metrô, alguns carros, né, do metrô, alguns ônibus são mais antigos do que em Vancouver, que tem bastante coisa nova nesse sentido. Uma grande diferença aqui em Montreal é que os aluguéis são bem mais baratos do que Vancouver. Eu acho que chega a ser até 40% mais barato, dependendo de onde você está procurando. Por exemplo, aqui eu tô morando no centro da cidade e eu tô pagando 1.600 num apartamento de 1 quarto. Num prédio super novo, que tem piscina, que tem academia, que tem tudo. Um prédio mais ou menos nesse padrão no centro de Vancouver, com certeza eu não pagaria menos do que 2.500. Então a gente tem aí quase 1.000 dólares de diferença no aluguel. Isso é contornável porque em Vancouver você pode morar fora de downtown Vancouver, né? Vancouver é uma cidade relativamente pequena, então é super possível que você more fora de lá e ainda esteja perto, né? Ainda tenha fácil acesso, morando, por exemplo, em Burnaby, em outras regiões ali da grande Vancouver, e aí você já vai conseguir valores de aluguéis mais compatíveis, assim, digamos, com Montreal. Mas aqui em Montreal, se você quiser economizar mesmo, você consegue pagar bem barato, se você não se importar de morar em prédios mais antigos, e aí não tem mesmo como bater o valor de aluguel daqui com Vancouver.
Próximo ponto é bem importante, assim, é uma coisa pequena, mas que faz diferença. Aqui em Montreal tem voo direto pro Brasil e em Vancouver, infelizmente, não. A gente tem que fazer escala sempre, então é uma coisinha assim pequena, mas que eu acho que no longo prazo acaba fazendo diferença se você faz muita questão de ficar visitando o Brasil, né, todo ano. Montreal tá um pouco mais bem localizado, na minha opinião, do que Vancouver, porque a gente tá aqui bem pertinho de outras grandes cidades como Toronto, Ottawa, Quebec City, que é uma cidade incrível, e também cidades nos Estados Unidos, né? Então a gente tá a 5 horas de carro de Nova York, então tem muitas opções de coisa para visitar e para fazer, né? Washington, enfim, tem muita opção aqui para esse lado. Já em Vancouver, a gente também tem opções interessantes de lugares para visitar, né? Como por exemplo Seattle, Vancouver Island, você pode descer até a Califórnia, né? Um pouco mais longe, mas é possível. Mas eu acho que aqui Montreal tá um pouco mais bem localizado no sentido de ter cidades grandes ao redor. E até por conta da localização, Montreal também tem um fuso horário mais compatível com o Brasil, né? Aqui em Montreal é 1 ou 2 horas de diferença, dependendo se tá no horário de verão ou não, né, com o Brasil. Já em Vancouver a gente tem aí 4, 5 horas de diferença no fuso horário, então também é uma coisa pequena, mas que pode fazer diferença para algumas pessoas. Montreal, por ser uma cidade maior, né, tem muito mais eventos acontecendo, festivais, né, coisas assim, gente na rua, é uma coisa que eu amo muito daqui, e Vancouver fica um pouco atrás nesse sentido, porque como eu falei, o grande destaque de Vancouver é a natureza e não necessariamente a vida na cidade em si. Uma coisa que com certeza precisa ser considerada se você estiver escolhendo entre as duas cidades é que aqui em Montreal, se você realmente quiser ficar por aqui, morar e migrar para a província do Quebec, você vai precisar aprender francês, até para os processos de imigração da província. Isso pode ser para alguns um fator decisivo. Para quem pensa em imigrar, os programas de imigração de BC, né, lá de British Columbia em Vancouver, podem ser mais atraentes dependendo da sua área, e eles também têm um processamento bem interessante, assim, bem mais rápido do que o tempo de processamento dos programas aqui do Quebec, que são um pouquinho mais confusos. Então esse é um ponto que vale a pena pesquisar, né, para avaliar se faz sentido para o seu perfil. Aqui em Montreal os colleges são bem mais baratos, você consegue opções de colleges privados até por metade dos preços que você encontra lá em Vancouver, dependendo da área, dependendo do college, mas é uma coisa que pode pesar aí no bolso, né, então é importante saber. E lembrando que os colleges privados aqui no Quebec, eles dão os mesmos direitos, assim, digamos, do que os colleges públicos em outras províncias. Tem um vídeo que vai estar linkado aqui, onde eu expliquei tudo isso. Vancouver tem praia, né? Então a gente tem o mar. Aqui em Montreal a gente não tem, a gente tem o rio, mas faz falta, eu acho, o mar. E a gente tem as montanhas, e aqui em Montreal tem uns morrinhos, assim, uma montanha mesmo não tem. É uma coisa pequena, mas que eu sinto falta no dia a dia. Próximo tópico é importante para famílias. O custo de creches aqui no Quebec pode ser até metade ou 1/3 do valor das creches lá de Vancouver. Então, se você pretende vir com crianças, esse é um ponto bem importante para ficar atento. E esse barulho de fundo que vocês estão ouvindo não é um porco, é um cachorro aqui, ó, dormindo. Essa é para você que pensa em comprar um carro aqui no Canadá. Dirigir em Montreal com certeza é muito mais caótico do que dirigir em Vancouver. Aqui tem muitas obras, muita coisa acontecendo para todo lado, gente atravessando fora da faixa. Tem ruas que são super estreitas, tem regras de trânsito que são diferentes do resto do Canadá. Então dirigir aqui em Montreal com certeza é assim um desafio. Em Vancouver, saindo ali da região de Downtown Vancouver, no resto da cidade é bem tranquilo para dirigir. Então tem essa diferença aí. Aqui também é muito mais difícil de encontrar lugar para estacionar do que em Vancouver. E aqui é mais caro também para estacionar. Além de não ser tão comum encontrar garagens cobertas, tem esse detalhe também. E uma outra coisa que é, assim, um detalhe pequeno, mas que eu super reparei aqui, é que aqui em Montreal não é comum as pessoas terem carros grandes, tipo o picape, né? As pessoas aqui não têm esse tipo de carro, as pessoas têm carros pequenos, o que você mais vê são carros pequenos aqui, muitos carros elétricos. E em Vancouver, até por conta dessa questão da natureza, do pessoal gostar de acampar, de ir para os lagos e etc, muita gente tem carro grande, né, para poder colocar as tralhas atrás de camping, bicicleta, etc. Então aqui é até difícil para estacionar carro grande, tem estacionamentos que nem aceitam. Montreal tem mais influências europeias, enquanto Vancouver tem mais influências asiáticas. Montreal é, no geral, uma cidade mais diversa do que Vancouver. Vancouver tem muitos imigrantes, né? A porcentagem de imigrantes das duas cidades é bem parecida, mas os imigrantes lá em Vancouver, eles são, no geral, assim, mais da Ásia. E aqui em Montreal você tem imigrantes vindos de outros lugares também, em quantidades maiores, né? Então você vê essa diversidade, assim, mais claramente quando você está caminhando pela cidade.
Uma curiosidade, por exemplo, é que a população negra aqui em Montreal é de aproximadamente 10% e lá em Vancouver é só 1%. Então, só para vocês terem uma ideia de como Montreal é mais diversa no geral. Ambas as cidades são consideradas muito seguras e elas têm inclusive o mesmo ranking, né, ali de segurança, que avalia quantos crimes violentos acontecem, etc. Montreal e Vancouver ficam ali mais ou menos na mesma faixa, elas são igualmente seguras. No geral, assim, andando pela cidade, eu acho Vancouver mais organizada, mais limpa do que Montreal. Eu acho Montreal um pouco mais, assim, bagunçada. Tem lixo na rua em alguns lugares, que não é tão comum em Vancouver. Então eu acho Vancouver aí, tem um pontinho aí pra Vancouver, que Vancouver é mais organizadinha, assim, sabe? E a pessoa que é libriana repara nisso. Em ambas as cidades é muito comum utilizar bikes pra ir de um lugar pro outro, né? Então é uma coisa que até a cidade incentiva, né, que as pessoas utilizem bicicletas, transportes alternativos. As duas cidades têm a opção para você alugar a bicicleta e devolver, né, de um ponto para o outro. O aqui de Montreal é um pouco mais barato e um pouco mais fácil. Também tem mais estações de bicicleta para você alugar, né, em vários lugares. Mas Vancouver também é mais organizada nesse sentido, porque tem muito mais ciclofaixas. Aqui é meio na loucura, assim, às vezes você tem que ir no meio dos carros. Não é tão organizado quanto Vancouver para andar de bicicleta aqui em Montreal, além do trânsito ser mais caótico. Então, em ambas as cidades você vai usar bicicleta e é muito comum que as pessoas usam bicicleta para ir de um lugar para o outro. Mas em Vancouver eu me sentia mais segura andando de bicicleta do que aqui, que às vezes você está andando de bicicleta, não tem ciclofaixa, tem ônibus passando. É uma loucura. Aqui em Montreal, né, no Quebec no geral, paga-se mais imposto do que em Vancouver e British Columbia. Tanto o imposto sobre as coisas que você compra, né, aqui é 15% e lá é 12%, mas também o imposto sobre o seu salário aqui em Quebec é um pouco maior do que lá em BC. Porém, Quebec oferece muitos auxílios financeiros, assim, tem muitos benefícios que você pode pedir aqui, mesmo se você não for residente permanente, de várias coisas diferentes para quem tem filho. Tem, por exemplo, o benefício que você pode receber quando você está estudando francês. Você pode estudar francês gratuitamente aqui na província, mesmo se você não for residente permanente, e receber $800 por mês de auxílio, de incentivo do governo. Lá em Vancouver, né, em British Columbia, também tem vários programas assim de incentivo, né, bolsas e etc. Mas eu percebo que aqui no Quebec é mais comum e eu vejo mais as pessoas usando, né, e realmente recebendo esses benefícios do que eu via lá em Vancouver. Ainda no tópico carro, transporte, dirigir, o asfalto aqui em Montreal é uma coisa que eu não consigo entender, porque tem rua que é toda esburacada e você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não sei se é por conta do clima, do frio, da neve, que o asfalto acaba não aguentando, mas assim, o asfalto aqui eu acho bem ruinzinho em comparação com Vancouver. As ruas no geral em Vancouver são um pouco melhores para dirigir, não só, né, por conta do trânsito e etc, mas também porque o asfalto aqui em Montreal não colabora muito. Uma diferença que você repara assim, logo de cara, vindo de Vancouver pra cá, é que aqui no Quebec vende-se bebida alcoólica no mercado e em Vancouver não. Então aqui você consegue comprar bebida alcoólica em lugares que não são necessariamente a loja específica de bebidas do governo, e a gente não tem essa opção lá em Vancouver. É uma coisa pequena, mas faz falta. Porém, o mercado de cannabis aqui em Montreal é mais restrito, né? No Quebec é mais restrito, tem coisas que eles ainda não aprovaram, que lá em British Columbia já foi aprovado faz tempo, e aqui você só pode comprar na loja do governo. Inclusive é uma loja que não tem muitos lugares assim, e sempre tem fila na frente, sempre tem fila para entrar. Montreal é uma cidade mais antiga, então isso significa que ela é muito mais histórica, né? Principalmente aqui, quando você está passeando aqui pelo centro, que tem a região ali mais antiga da cidade, que eles mantiveram a arquitetura, né, da época e tudo mais. É uma coisa que eu acho muito interessante, e Vancouver é menos emocionante nesse sentido, porque Vancouver é uma cidade mais nova, então ela não tem essa bagagem assim histórica, sabe, que Montreal tem. Mais uma coisa pequena, porém que faz diferença, eu acho os mercados lá em Vancouver muito melhores do que os mercados aqui em Montreal. Lá em Vancouver tem um mercado que eu amo, que tem também em outros lugares do Canadá, que é o Real Canadian Superstore. Eu acho, assim, um mercado muito legal de fazer compra, a variedade de produtos, a organização do mercado, eu adoro. E não tem esse mercado aqui. Aqui eles têm um outro que chama Maxi, mas que não é a mesma coisa, entendeu? É meio bagunçado, não tem a mesma variedade, assim, de produtos. Não sei, não me adaptei com os mercados daqui. Eu acho os mercados lá de Vancouver muito melhores.
Em ambas as cidades você vai ver pessoas em situação de mais vulnerabilidade, assim, né, moradores de rua, mas eu percebo, no geral, mais pessoas pedindo dinheiro aqui em Montreal do que em Vancouver. Pode ser só uma impressão ou só pelo fato da cidade ser grande, mas nas duas cidades tem, mas aqui eu percebo mais, assim. Aqui em Montreal eu percebo que as pessoas se arrumam mais no geral pra sair, assim, você vê o pessoal saindo mais arrumadinho, principalmente à noite, né, quando a gente não tá com restrições de pandemia. Nos bares, à noite, assim, o pessoal super arrumado, sabe? Enquanto em Vancouver o pessoal sai de pijama, roupa de academia e roupa de dormir, roupa de academia e roupa de dormir. Que eu amo também, mas às vezes se você sai muito arrumado lá em Vancouver, você fica totalmente destoando, assim, sabe? Da multidão. E aqui eu vejo o pessoal mais arrumado, assim, pra sair, salto, vestido, então eu gosto disso, acho bem legal. Esse é um ponto importante pra mim, que eu reparei muito, que o Quebec no geral, não só Montreal, né, o Quebec no geral, é menos pet friendly. Então, muitos lugares aqui por exemplo, os parques, os lagos, as trilhas, praticamente nenhum lugar você pode levar cachorro. Tem muita regra em relação aos lugares que você pode ou não levar cachorro. Lá em Vancouver, né, lá em British Columbia também tem, mas não é tanto quanto aqui. Aqui, assim, são poucos lugares que você consegue levar cachorro e isso é uma coisa que me incomodou um pouco, assim, sabe? Tem campings aqui, por exemplo, que não aceitam cachorro, uma coisa que eu nunca tinha visto lá em Vancouver, porque o camping fica na natureza, então. Também tem lá em Vancouver lugares, né, parques, praias, etc, que você não pode levar cachorro, mas aqui, assim, a exceção é você poder levar, sabe? A maioria dos lugares você vai conferir e não pode levar cachorro, e isso é uma coisa que eu acho um pouco chata. Mais um ponto sobre custo de vida. Seguro de carro aqui no Quebec, tem várias empresas que fazem, então é bem diferente de Vancouver, onde só tem uma empresa que faz, que é o SBC, então é meio que um monopólio do seguro de carro ali. E aí o seguro de carro lá em Vancouver, né, em BC no geral, é o mais caro do Canadá, e aqui no Quebec é o mais barato do Canadá. Então tem essa diferença aí de custos para vocês saberem também. E por último, falando um pouquinho então da economia das duas cidades. Tanto Vancouver quanto Montreal são cidades portuárias. O porto de Vancouver é o maior do Canadá e o porto aqui de Montreal é o segundo maior do Canadá. Então tem aí essa questão das importações e exportações que são muito fortes nas duas cidades. E os principais setores econômicos lá de Vancouver são cinema e TV, tecnologia, turismo e recursos naturais, enquanto aqui em Montreal os principais são comércio, finanças, tecnologia, cultura e relações internacionais. Bom, eu acho que deu pra perceber que ambas as cidades têm coisas interessantes para oferecer, são cidades diferentes, que oferecem coisas diferentes, que têm suas vantagens e suas desvantagens, mas no geral eu gosto muito das duas cidades e pra mim é muito difícil escolher uma entre as duas, porque elas têm coisas que faltam, assim, que tem uma e falta na outra, e tem na outra e falta na outra. Se Montreal tivesse a natureza de Vancouver, seria a cidade perfeita, e se Vancouver tivesse a agitação de cidade de Montreal, seria a cidade perfeita. Então não dá pra ter, assim, uma resposta do que vai ser o ideal pra você, mas eu tentei fazer a comparação, então, de coisas que eu fui reparando e fui vendo, assim, né, no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, um comentário e conferir se você é inscrito aqui do canal. A gente ainda vai ter muito conteúdo de Montreal por aqui, então continue acompanhando. E se você voltar, você vai ver que tem aí 3 anos de conteúdo sobre Vancouver também. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau! Quer estudar e trabalhar em Montreal? O Instituto Trevas oferece programas em diversas áreas de interesse, como negócios, tecnologia da informação e audiovisual. Os programas dão direito ao PGWP, visto de trabalho após a conclusão do curso, além de muitas outras vantagens. Quer saber mais? Entre em contato com a Twizy Travel hoje mesmo para solicitar um orçamento completo.